Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Cartão postal do Brasil, cidade maravilhosa com encantos mil, é hoje um canteiro de obras para ser admirada em 2016 por alguns bilhões de pessoas em todo o mundo. E, no entanto, está mais dividida e mais fragmentada do que nunca. O Rio de Janeiro é uma coleção inesgotável de metáforas, prova de que quando não se consegue descrever algo com exatidão, é mais fácil recorrer à retórica das comparações. Uma dessas metáforas designa o Rio justamente como a cidade das metáforas, coleção de estereótipos, de clichês e do lugar comum. A dolorosa constatação serve de base para um novo livro sobre a cidade. Rio de Janeiro, Histórias de Vida e Morte. Luiz Eduardo Soares. Se o Rio fosse uma pessoa e você, em vez de antropólogo, psicanalista, como a diagnosticaria? Que pergunta, hein? Essa é difícil. Eu acho uma pegadinha. Que seria difícil a síntese que está sempre contida num diagnóstico, claro, né? Claro. Pela multiplicidade, a complexidade, a diversidade, as contradições são tantas. Agora, talvez mais pela psiquiatria do que pela psicanálise, tudo bem, a gente chegasse a algo como para ficar no, digamos, no terreno do que é mais corrente, né? Da bipolaridade. Eu estou rindo, mas é muito triste, né? Sim. Porque nós encontramos o momento da festa, da dança infinita, das belezas todas que continuam reais, do júbilo, da exaltação, né? da lubricidade, da sensualidade. Tudo isso é verdade. Solidariedade, fraternidade e a brutalidade extrema, a corrupção, enfim. Tudo isso que é tão negativo e que faz parte também do nosso cotidiano. E tudo isso oscila, se sobrepõe. Com muita rapidez. Com muita rapidez, muitas vezes nos mesmos espaços. Seria impossível capturar tudo isso numa síntese. Pois é. Agora, Luiz Eduardo, esse livro que você lançou há pouco, né, é um livro muito forte, não é? É um livro muito forte, porque ele é um... Primeiro, ele é um filme, como quase tudo que você faz. Você ainda vai parar em Hollywood, eu acho. Já parou, aliás, né? É um filme de ação tremendo, com revelações extraordinárias, não é? Como você vai contar agora, e de uma profundidade, é um mergulho é uma radiografia nessa cidade, né? Nessa cidade mulher, como dizem, que como raras vezes foi feita, sabe? E a gente está precisando, ao fazer esses mergulhos, discutir, porque não adianta ficar só não é? Fale um pouco sobre essa cidade tão esquizofrênica e bipolar. Pois é, diante do desafio de escrever sobre a cidade e sendo incapaz, me rendendo às minhas limitações, sendo incapaz de sintetizar, de explicar a cidade, eu resolvi contar histórias verdadeiras, originais, sobre o Rio de Janeiro por um ângulo, muitas vezes, testemunhal, porque de algumas delas eu dou um testemunho mais direto como participante, e de outras eu recolho descrições por entrevistas, pelo acompanhamento, etc. E às vezes as histórias são capazes de trazer a experiência real de forma mais viva, né? Talvez por isso essa sua observação sobre a crueza força, claro, do livro. Personagens de carne e osso, vivendo situações reais e dramáticas, nem sempre negativas, nem sempre ligadas à violência, às vezes ligadas à política, e mesmo à violência por ângulos muito distintos, não é? Eu achei que assim eu poderia compartilhar com os leitores momentos que formariam um mosaico. Então, ao invés de uma síntese, e muito menos de um clichê, né? Um mosaico com dimensões diferentes, situações distintas que pudessem iluminar
as vivências no Rio de Janeiro, através do Rio de Janeiro. Agora, você faz algumas, eu diria, denúncias aí contando certos episódios com muita habilidade cinematográfica, inclusive, mas você está contando aberrações, não é? Quer dizer, não sei se eu posso revelar aqui, não é? Mas também não vou quebrar o suspense de quem vai ler o livro. É aquela situação em que você é conduzido, levado ao alto comando aí de uma facção criminosa e eles estão dispostos a fazer a paz, não é? Pois é, esse foi um momento muito especial da minha vida e eu achei que seria... Não, isso é extraordinário. E agora, isso não repercutiu? Isso não... Eu escrevi pela primeira vez, isso aconteceu há pouco tempo. Sim, mas o livro já está aí. O livro está aí. Não, até o momento que eu saiba, não. Pode ser que alguns leitores utilizem esse exemplo e a partir disso se inspirem. Alguns amigos têm conversado comigo a esse respeito. A história, brevemente, o título é Linha Vermelha, desse capítulo que falamos, né? Eu fui chamado por interpostas pessoas, por um líder de uma facção criminosa, para me dirigir ao Complexo da Maré, numa certa área específica que estava sob domínio justamente dessa facção. E quando isso acontece, não é a primeira vez. Quando isso acontece, certamente isso tem a ver com alguma situação muito delicada ou muito conflitiva, para a qual alguém acha que eu poderia contribuir, no sentido de desarmar a conflitividade, de reduzir os potenciais negativos. E com essa boa-fé, eu aceitei, claro, o convite, conversar. A gente conversa com todo mundo, mesmo aqueles, e sobretudo talvez com aqueles que estejam para além, né, das linhas vermelhas, dos limites, das fronteiras. E é preciso escutar. Eu não sou nenhuma autoridade, e sou um cidadão, e, portanto, me disponho a essas travessias. E chegando lá, até a chegada já é... Sim, é extraordinário. O rapaz, porque no fundo, quando a gente vai atravessando as máscaras todas, as barreiras, as armas, as máscaras... As pessoas vão se humanizando, né? Se humanizando. Viram gente. Gente como nós, com as suas turbulências, suas contradições. E esse rapaz jovem me diz basicamente o seguinte: eu quero sair, eu quero largar essa vida. O que eu faço? Você pode ajudar? Eu ouvi que você tem um projeto sobre anistia ou sobre salvo-conduto. Existe possibilidade de uma coisa dessa acontecer? Eu teria chance de sair, de recomeçar? É terrível você ouvir isso, terrível porque você vê que muitas vezes as pessoas que estão metidas na violência, muitas vezes estão, de fato, empurradas para essa posição. Quer dizer, elas se meteram numa trama da qual não conseguem sair, mas muitas vezes querem sair. E se a gente quer esvaziar a violência, a gente deveria abrir portas, abrir janelas e facilitar o derrame, né, de todo esse contingente que se dispusesse a sair, sob condições, evidentemente, né? Não é uma brincadeira. Eu, então, pensando, eu já imaginava, porque as outras vezes em que isso aconteceu, a demanda era a mesma, então eu já imaginava que talvez encontrasse esse tipo de pergunta, de perplexidade, e me preparei para uma primeira resposta. Então eu usei um lance, aí sim, cinematográfico. Eu disse, poxa, eu tenho uma hipótese. E isso tudo conversando no automóvel que se deslocava rapidamente pela favela com um bonde pesado atrás, ou seja, com seguranças armados atrás. E eu sempre um pouco tenso, porque a cada momento nós poderíamos cruzar com policiais, se bem que ele dava provas todo o tempo de que tinha tudo aquilo sob controle, checando, fazendo os checking points. E eu lhe disse o seguinte: nós vamos receber o Papa, era véspera disso, e você poderia se entregar ao Papa. Porque o medo dele de se entregar à justiça é o medo de todos eles. Pois é, isso é terrível. Entregar-se à polícia. Ele dizia, o que eu sei sobre a polícia aqui me levaria a ser morto, ser queimado como um arquivo, né? Porque eu sei muito, eu sei tudo. E eu sou muito perigoso por isso.
Como é que eu faço para não ser esculachado, para não ser morto, não ser assassino? Que garantias eu posso ter? Disse, bom, nós podemos negociar isso com as autoridades, porque há autoridades confiáveis, podemos tentar isso. Mas há uma autoridade espiritual superior. É o Papa, chegando aqui, talvez com os meus contatos na Igreja Católica, com muita compreensão, tomando muitas cautelas, com muitas mediações, você teria tempo ainda para se afastar e para que nós pudéssemos promover esse encontro. E a partir da visibilidade com a qual o Papa recobriria a situação, isso se tornaria manchete do mundo inteiro. Isso é extraordinário. Você estaria certamente protegido e isso lhe daria, inclusive a sua história futura, seria objeto de interesse, de atenção, de cuidado. Vamos pensar sobre isso? Vou pensar, mas eu acho que eu não estou preparado para isso. Ele ficou um pouco assustado. Bom, encerrando a história, porque foi... Muitas páginas. Enquanto conversávamos, ele me mostrava a favela, ele falava sobre sua vida. E no final, talvez a motivação que era equivalente à primeira. Então, além de sair daquela vida, ele buscava também, quem sabe, outra possibilidade. Ele dizia que queria que eu escrevesse um livro sobre ele. E eu disse, olha, você, pelo que eu sei, você sabe escrever bem, ou pode se aperfeiçoar, você deve escrever sobre você, vai ser importante, escreva sobre você. Eu disse, não, mas eu li a Lista da Tropa e gostei muito, eu acho que a gente pode fazer um livro melhor e depois um filme. Pensando grande. Pensando grande. Sair dessa vida e fazer com que essa vida seja memória e seja objeto de relato, de representação. Que bom, de ficção ou memória, mas não mais de realidade, né? Eu ainda tentei. Bom, aí o livro avança, a gente fez muitos esforços no sentido de que a gente, porque tem sempre quem apoia essas iniciativas, né? A gente fez esforços para que ele saísse dessa vida e a situação... Ele acabou sendo detido de uma forma decente pela Polícia Federal, num outro contexto. Eu não tive nenhuma participação nisso. Eu desejo que ele se recupere, que ele recomece, que ele tenha outra oportunidade e que o melhor dele, porque era um jovem... Nesse mundo você tem gente com valores também capazes e com inteligência, com capacidade. É preciso arriscar-se, ter coragem, ter lealdade, ter confiança. Há valores mal empregados, mas isso pode ser redirigido, quer dizer, um jovem com potencial. E eu espero que ele descubra, que ele escreva sobre esse recomeço, né, que as coisas avancem. E ele está detido? Sim. Isso é, pelo menos... de uma maneira decente, correta, por tudo que eu sei. Aparentemente protegido. Protegido, né? Então eu espero que as coisas sigam o caminho da justiça institucional e de uma maneira decente. Agora, só para puxar um pouquinho o livro para uma realidade que é do dia a dia nosso, infelizmente, como é que você está vendo essa confusão, essa coisa que o Rio virou de cabeça para o ar com os ônibus, os arrastões, os ônibus, os justiceiros. De repente, é uma selva, né? É muito triste. Outra vez, né? Outra vez, porque esse até é um tropos, é uma figura antiga, desde o início da redemocratização. Me lembro do primeiro governo Brizola, e como o deslocamento dos pobres na direção da Zona Sul, das áreas nobres e afluentes, e a praia, como esse deslocamento se tornou um problema, objeto de elaborações diversas. Há até um documentário muito interessante, Nós Vamos Invadir Sua Praia, talvez seja esse o título, mas esse certamente é o título de uma música que era eloquente, representava bem temores, disposições naquele momento em que a democracia começava a ser exercida de novo. Isso, se houve esse passado, se houve essa experiência, assim como houve arrastões no início dos anos 90, etc., é porque nós estamos diante de um problema muito profundo sobre o qual nós não nos debruçamos com a sensibilidade necessária, com a acuidade analítica, com visão mais adequada, mais profunda, né? Nós estamos sempre querendo, claro, resolver o problema. Mas aí há vários problemas e eles não admitem uma solução rápida. Certamente um dos problemas está
no imaginário coletivo tradicional das classes médias que se sentem ameaçadas, independentemente de haver efetivamente problemas e crimes e violência perpetrados com a simples presença. Mas preocupados com a simples presença daqueles que são suspeitos por natureza, entre aspas, em função dos preconceitos, dos estigmas, os negros, os pobres, que têm como o physique de rôle, segundo o nosso padrão tradicional autoritário, o physique de rôle do criminoso. O criminoso potencial, isso é terrível, o criminoso potencial. Foram os judeus, os negros, os outros, os homossexuais, enfim. Aqueles são representações da alteridade, do outro, do demoníaco, etc. Então, a cidade, para certos grupos, é a sua cidade, são os seus bairros, em torno dos quais dever-se-ia erguer uma barreira, um bunker, um muro intransponível, etc. E, com isso, é claro que esse imaginário é parte do problema, é claro que ele constitui em si mesmo uma violência que se expressa de modo prático, e que naturaliza a desigualdade, porque essa apartação na cidade, as separações, contra as quais há tantas iniciativas importantes da sociedade civil, dos próprios grupos vulneráveis, de unidades governamentais, etc., apesar de todos esses esforços, há muita apartação, e essa apartação, quando começa a ser ameaçada pela vida real, graças à distribuição de renda, redução de desigualdade, aumento da circulação, começa a suscitar resistências e reações. Eu fico perplexo, todos nós chocados, com os justiceiros, os linchamentos e com iniciativas governamentais que buscam apoio na opinião pública para praticar ilegalidades, arbitrariedade, que se fossem perpetradas no Leblon, nas áreas afluentes, no Jardim de São Paulo, não seriam aceitas em absoluto. Claro. Não é? Como a apreensão, não são prisões, ok, são apreensões, dos que, sem nenhum flagrante ou sem nenhuma evidência de cometimento de crime, de transgressão, porque quando há o cometimento e o flagrante... É outra coisa. Estamos falando da rotina do trabalho policial, mas sem que haja evidências de cometimento de crime, pela suspeição, são apreendidos, deslocados e conduzidos para depósitos, entidades, tal. Não são presos, não são levados à delegacia. Sim, mas são imperativamente, imperiosamente, pela força, conduzidos a algum espaço, sem que isso fosse o seu desejo. E porque eles estão com calção de banho, porque eles estão indo para a praia. Todos os pobres negros indo para a praia se tornaram suspeitos. Né? Isso deveria nos aterrar tanto ou mais quanto os arrastões eles próprios, essas práticas de crime, que são também inaceitáveis. Então, na precipitação de manter a imagem da cidade para efeitos de garantia do sucesso das Olimpíadas e dos investimentos em turismo, para efeitos de preservar esse grande clichê que dificulta a solução real dos problemas. Claro. Como você sempre diz. É uma mentira. É uma mentira, né? Com essa precipitação, com esse esforço, se atropelam leis. E eu ouvi os discursos mais impressionantes justificando ações desse tipo. Mas nós construímos a democracia para respeitar o Estado Democrático de Direito, as leis, as referências, etc. Então, para que nós tenhamos autoridade, inclusive, para impedir crimes, nós não podemos cometê-los. Né? Então, um artigo de um colega, Marcelo Burgos, brilhante, foi publicado pelo jornal o Globo, não faz muito tempo, mostrando como nós temos aí um problema antigo e um problema social muito importante, as desigualdades e as formas negativas pelas quais as desigualdades estão sendo elaboradas. Muitas vezes negativas do ponto de vista mesmo dos grupos vulneráveis, porque essas práticas violentas são degradantes, elas acabam cavando mais fundo o abismo, elas são profundamente autodestrutivas também. Então, de um lado o preconceito, a disposição justiceira, né, para a violência, de outro lado também muitos desses impulsos regressivos, despolitizados, que formam uma espécie de reflexo, de espelho. Né? É como eu dizia dos Black Blocs na época das manifestações, quando eles começaram a reagir à polícia imitando-a, como se nós estivéssemos diante de um espelho. Claro. Se a polícia é violenta, então eu vou agir da mesma maneira, porque eu estou justificado pela violência alheia, esse é o ciclo da vingança e da bola de neve, e de uma
mimesis, né, que acaba deteriorando todo o quadro. Vou aproveitar, vamos fazer um rapidíssimo intervalo e o Observatório da Imprensa volta em instantes com a entrevista especial do antropólogo Luiz Eduardo Soares. O Observatório da Imprensa está de volta com a entrevista com o escritor, ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares, sobre a violência nas grandes cidades brasileiras. Luiz Eduardo, estamos falando sobre os arrastões e essa situação, essa dinâmica de violência, né? E tem aí o papel da mídia, que eu acho que não se trata de botar a gente no banco dos réus, não é? Mas a mídia, de certa forma, se fascina com os justiçamentos, com essa rapaziada que vai de soco inglês para a praia para dar lutadores de artes marciais e não sei o quê, que vão vingar a sociedade contra os maus elementos, não é? Isso cria, digamos, outro tipo de facção, não é? É claro, e cenograficamente é muito atraente, né? Dramaturgicamente é atraente. O que acontece na praia, isso não é notícia, o tempo está bom, só muita gente. É isso. E subitamente um enredo, um plot, né? Um script que pode ser fascinante, ainda que bárbaro, né? Alguns enfrentando em nome da multidão e da sua ideia de justiça, aqueles que... Isso, perturbadores. Isso suscita uma experiência de fruição, de gosto, de aventura, não é? Que é realmente terrível. E é curioso, Diniz, que há 2 anos, no final de 2013, começaram os rolezinhos, e eu fiquei muito atento para isso. Me parecia que a geografia tradicional brasileira, ou melhor, a cartografia, o mapa que distribuía os grupos sociais no espaço e que espelhava, representava o velho patrimonialismo brasileiro, as profundas desigualdades e o racismo, começava a se diluir, a sofrer modificações. Uma nova geopolítica, digamos assim, começou a se impor, com a redução de desigualdades, a circulação que crescia, o avanço da experiência da cidadania, acesso dos grupos vulneráveis à universidade, seus novos horizontes, tudo isso permitiu uma fluidificação, uma circulação mais democrática. Não havia mais, ainda havia, mas menos, né, espaços de elite limitados e inacessíveis. E alguns jovens da periferia em São Paulo resolveram transformar a visita ao shopping, que para eles muitas vezes era incômoda, porque gerava incômodo e suscitava, portanto, reações muito desagradáveis, vizinhas do racismo, com frequência, resolveram fazer as suas visitas como expedições a essas novas áreas, que afinal também eram da cidade, eram áreas de todos, áreas públicas, sem assalto, sem violência. Houve pequenas circunstâncias que não, de modo algum, macularam a natureza perfeitamente democrática do experimento. Esses grupos transitaram pela cidade. Nesse momento, eu percebi que alguma coisa importante estava acontecendo e que, dramaticamente, esses grupos estavam sinalizando para o país essa realidade que todos experimentavam no aeroporto, na rodoviária, nos espaços comuns. O que acontece no Rio de Janeiro? Um linchamento montado como uma cena teatral terrível, um jovem negro amarrado a um poste pelo pescoço e desnudado, e aquilo me pareceu a fixação territorial. Ora, se eles são nômades e não aceitam mais a velha cartografia, se estão propondo a nova geopolítica, o justiceiro, os devolvo para o seu lugar. Eles estão fixados ali, amarrados no poste, e pela garganta. Isso me aludia às práticas americanas do linchamento dos negros, isso alude também ao fim da voz, e a voz, a impossibilidade da voz, e a voz é a representação do sujeito, do agente humano, que pensa, que fala, etc. Ali ele estava reduzido a uma posta de carne,
a um corpo, à sua própria a simples materialidade. Essa cena, para mim, foi representativa, até porque surgiram depois outras tentativas análogas de que havia uma reação em escala nacional a esse imaginário desestabilizado, a essa nova geopolítica que, para as cidades, significa o embaralhamento de cartas que antes pareciam mais separadas, né? É muito importante esse embaralhamento, há muita gente trabalhando positivamente pelo embaralhamento, mas, por outro lado, também muitas resistências. O crime não ajuda ao embaralhamento democrático, atrapalha, reitera, confirma estereótipos, estigmas e preconceitos. E é, portanto, autodestrutivo. Mas as práticas das autoridades do Estado muitas vezes fazem eco ao linchamento, ainda que de forma mais civilizada, mais educada. Mas, por sua ilegalidade, acabam fazendo eco a esse impulso reativo de apartamento. E daí, o que vai acontecer? Como é que nós podemos fazer pontes? E o que as autoridades estão fazendo de certo, de errado, ou não estão fazendo nada? Eu acho que você deu a resposta, pelo menos tal como eu a vejo, você deu a resposta na pergunta, pontes. Acho que nós precisamos de pontes, nós precisamos de uma repactuação. Essa repactuação não se faz simplesmente do dia para a noite, nem há lideranças que se sentem em torno de uma mesa. Mas na medida em que as favelas, os espaços comunitários no Rio de Janeiro, são territórios, são palcos nos quais há execuções extrajudiciais todos os dias perpetradas por policiais. Nós tivemos, de 2003 a 2014, 10.699 mortes provocadas por ações policiais. Não sabemos quantas serão execuções extrajudiciais, porque a maioria não é investigada, etc. Não, escreve auto de resistência. As instituições, não só a polícia, as instituições, o Ministério Público e a Justiça, muitas vezes fazem vista grossa, a sociedade e a mídia também, a sociedade que eu digo, aqueles que acabam tendo mais influência na formação do que se chama opinião pública, e com isso nós nos acostumamos a conviver com essa barbárie perpetrada pelo Estado, que é representante, afinal de contas, da lei, da Constituição, né, do que a gente chama a justiça. Nós naturalizamos a barbárie como se fosse parte da paisagem. Primeiro passo para restabelecer relações de respeito mútuo e respeito à legalidade democrática é suspender o massacre contra esses jovens que estão sendo vítimas desse tipo de brutalidade. E, dessa maneira, impedir que os policiais sejam também vítimas, porque eles têm morrido de forma bárbara, na medida em que esse círculo vicioso acaba se retroalimentando. Então, para que nós impeçamos o desdobramento disso, a necessidade das pontes todas, dos esforços de repactuação, com a demonstração por parte do Estado de respeito aos limites, respeito às comunidades, exigindo também por parte de quaisquer cidadãos, brancos, negros, quaisquer que sejam homens e mulheres, também respeito à legalidade. Um pacto em torno do Estado Democrático de Direito, nós já temos a Constituição, já temos a Carta em torno da qual, de princípios, a nossa Constituição, fruto de um processo histórico de luta pela redemocratização, contra a ditadura, etc. Mas ela ainda não tem vigência plena, sobretudo nesses territórios vulneráveis. Esse é, eu diria, a postura das autoridades, que eu acho que poderia vir a produzir bons resultados, inclusive levando para as comunidades os problemas também. O que vocês acham que nós devemos fazer? Como é que a juventude está aqui se relacionando com o seu tempo de lazer? Por exemplo, vamos franquear o acesso aos ônibus? Oferecer ônibus gratuitos, vocês estão pulando catraca? Então vamos acabar com as catracas para que eles cheguem melhor, mais diretamente. Como é que nós vamos fazer com que a própria comunidade se torne responsável por seus filhos, pelos mais jovens, responsabilizando toda a sociedade, eles também? Se o espírito é de repactuação e de valorização, nós temos muitas chances de avançar. Agora, com a polícia, exclusivamente, é impraticável, impossível. O próprio secretário reconhece, ele chama atenção por fato de que a polícia... Ele precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, claro, não é possível. Agora, me diz uma coisa sobre o seu livro que eu quero perguntar, que é o seguinte, eu acho que isso vai ser uma tendência, e você é um dos primeiros a, digamos, representar essa tendência. Há um questionamento surdo na sociedade brasileira, sabe?
uma crise de identidade. O que está acontecendo conosco? O que deu errado? Não é? E aqui no seu livro, porque inclusive tem passagens autobiográficas da sua história pessoal e tudo, eu acho que, e acho bom, eu aplaudo e estimularia, que a sociedade, as pessoas, comecem a pensar o que está acontecendo conosco? E o que nos empurrou a isso? Não é? Você percebe isso? Percebo, sim. Eu sinto que nós estamos regidos pelo ódio, sabe? Não inteiramente, nada que se diga pode ser generalizado, sim, sim. Mas o ódio passou a ter uma presença entre nós muito mais cotidiana e intensa. E o ódio político, eu acho que o ódio político é matricial. Deu espaço, deu lugar... Soltou, deu lugar de representação e soltou as feras dentro de nós. Nós nos batemos bestialmente na eleição, como eu nunca vi. Perguntei a amigos, eu já tenho alguma idade, e perguntei a amigos mais velhos, que são militantes há muitos anos, eles tão pouco conheceram isso. Nós até fizemos um programa do Observatório, eu acho que logo depois do primeiro turno, ou logo depois do segundo, sobre essa fúria contida, mas muito visível, né, no processo eleitoral. E eu ousaria dizer, eu sei que não se pode apontar responsáveis, porque isso é evidentemente múltiplo, mas eu acho que há uma responsabilidade central na campanha que o PT fez em 2014. Campanha da presidente Dilma, em particular. Eu acho que é uma responsabilidade aí especial. Todos acabaram, não entrando todos, mas muitos entraram no jogo. Os principais contendores, ou pelo menos ali no final, participaram do jogo, tá certo? E seus apoiadores também, nas redes, eram... Eu fui ameaçado fisicamente, fui agredido moralmente, propuseram queimar os meus livros. Só faltou chamar o Hitler de volta. E eu vi coisas inacreditáveis. E sempre que eu reclamava, ou mostrava, havia alguém que dizia, bom, nós também estamos sendo vítimas pelos opositores. E era verdade. Se instalou uma linguagem da degradação, etc. E o primeiro detonador a acionar isso foi o esforço que a campanha nacional do PT fez de transformar 3 em 2, simbolicamente, um esforço simbólico. Quando Marina se torna um terço minimamente viável, e depois fortemente viável, em função da tragédia com o Eduardo, né, o Eduardo Campos, é necessário voltar à dualidade, porque a dualidade era o que estava previsto, o plano estava feito para dicotomia. Nós contra eles, e eles tinham certas propriedades, nós outras, etc. Quando entram terços, tudo isso fica atrapalhado, porque há mediações, etc. Então, para que se reconstituísse a dualidade, sem a qual não haveria vitória, segundo o plano original, foi preciso esmagar 2 em 1. Isso precipitou uma energia simbólica muito brutal. E a partir daí... E transferiu uma carga de explosiva para a sociedade. E os demônios... Eu acho que essa sua observação é preciosa, porque os políticos têm que sentir que quando eles abrem a boca, põem a boca no trombone e xingam não sei o quê, isso vai chegar lá e vai ser reproduzido. E cada vez de uma forma mais ampla. E agora nós estamos nessa situação. Temos de colocar a pasta de dente no tubo. De volta. Não é fácil, não. Agora, deixa eu perguntar, além disso que acho muito importante do país inteiro, começar a se perguntar e se questionar o que deu errado, onde que eu estou indo, quem sou eu, né? Além disso, tem aí uma pergunta que eu que sou leigo no assunto, e mal moro aqui no Rio de Janeiro, só alguns dias por semana, mas nesse confronto da questão da mobilidade topográfica e tudo, o narcotráfico não se mete nisso, não é? Ou ele aproveita? Aproveita. Não há incursões à praia sem anuência e, quiçá, orientação dos barões do tráfico. Barões é até exagero, porque muitas vezes eles são pequenos transgressores de pé descalço, então, barões. Mas aqueles que estão com o poder armado nesse momento nas comunidades, representando facções
do tráfico de drogas. Eles abençoam, autorizam ou não, porque isso está tendo efeitos políticos no sentido mais amplo para todos, para eles também, afeta a comunidade, etc. Se eles estão autorizando, se isso está acontecendo, está se repetindo com essa visibilidade toda, é porque há autorização. Por isso, eu mencionei a importância de que nós voltássemos a pensar a repactuação. Eu falei em anistia brevemente, ou salvo-conduto. Eu acho que a gente tem que voltar a discutir isso de outra maneira. Vivemos uma guerra. Eu não creio. Eu sempre disse que não acreditava nisso, que não é uma guerra. No entanto, essa versão emplacou. E há muito tempo eu passei a usar a seguinte expressão: para não dar murro em ponta de faca, se a maioria acha que é uma guerra, então vamos lá. Vamos partir do princípio que seja, vamos supor que seja. Nesse caso, se trata de fazer a paz. Exatamente, ou pelo menos fazer uma trégua. Uma trégua. Se é guerra, não é mais questão de justiça criminal ou de polícia, certo? Se é guerra, é questão de construção de paz. E a construção da paz requer, ao invés das armas, a negociação, o entendimento, o diálogo, a abertura de oportunidades de saídas originais e criativas, ousadas, heterodoxas. Nós estamos precisando de um ar para respirar. De um eureka, né? De um eureka, uma iniciativa original. De um estalo, né? Um estalo. Vocês querem sair daí? Então, vamos abrir essa porta por um pequeno tempo. 2 semanas e vocês saem dessa enrascada e começam de novo. Vou fazer mais um intervalo e fazemos... Daqui a pouco voltamos com mais detalhes da entrevista especial com o Luiz Eduardo Soares. Estamos de volta com a entrevista do cientista político, especialista em segurança pública, antropólogo Luiz Eduardo Soares. Eduardo, nós temos exemplos no mundo de hoje, né? Exemplos terríveis que nos remetem à catástrofe da Segunda Guerra Mundial, mas temos exemplos de que os inimigos podem chegar e sentar e pactuar devagarzinho, possibilidades de pararem de brigar. Não é? Não apenas o caso dos Estados Unidos com Cuba, mas eu acho que até um caso mais paradigmático, que é do governo colombiano com as Farc. Demorou, mas estão aí já na etapa final. Não é? E tem aí, evidentemente, as Farc não é uma facção do narcotráfico, mas também tem lá os seus meandros ligados. Não é? Como é que você vê a possibilidade desse exemplo poder se irradiar no bom sentido? Né? A experiência colombiana é muito inspiradora. Eu tive há poucos dias com um querido amigo colombiano, o padre Leonel Narváez, autor, aliás, de uma frase extraordinária. Ele diz assim: contra a irracionalidade da violência, a irracionalidade do perdão. É extraordinário. Ele tem um trabalho nas SPERE, que são as Escolas de Perdão e Reconciliação, com já um longo curso na Colômbia. Trabalhou muito para que o projeto de anistia, de entendimento, de repactuação, de construção da paz se desse na Colômbia. E ele está muito otimista, assim como outros amigos colombianos com os quais eu tive a oportunidade de conversar esses dias. Ele é religioso? Ele é padre, católico. Padre, jesuíta, exato. Jesuíta? Lá do time do Papa. É uma figura extraordinária e ele está muito entusiasmado. Ele não costuma ser assim tão entusiasmado, ele é bastante realista e isso me contagiou. Ele acha que dessa vez, efetivamente, é possível que se chegue a bom termo. Ele diz que a sociedade colombiana não aguenta mais, a sociedade em seu conjunto se considera perdedora. Isso é importante. Há um momento em que os supostos vencedores, os que estavam se sentindo derrotados, todos estão perdendo, todos nós estamos derrotados. E não há vitória possível se eles continuassem naquela rota da guerra, do confronto bélico, etc. E há uma possibilidade de que a justiça de transição seja construída a partir do desejo comum de convergência, de entendimento. Vai haver responsabilização. Não se vai apenas apagar o passado. Sim, não pode. Vai haver um momento de verdade,
para usar a metáfora e a prática de Mandela, né, e de Desmond Tutu, na África do Sul. Há o momento da verdade, mas há o momento da reconciliação, e a justiça transicional, essa justiça de transição, vai atribuir penas muito menores em havendo reconhecimento e em havendo a repactuação. E há também uma redefinição da vítima. Eles estão pensando que vítimas são aqueles que, pela omissão do Estado, pelo descumprimento da lei por parte do Estado, pela admissão por parte do Estado da existência de milícias, etc., acabaram se envolvendo, porque esses envolvimentos na guerra não se deram gratuitamente. Sim, claro. Em alguns casos houve decisão espontânea, mas frequentemente houve também participação do Estado transgredindo seus compromissos, se omitindo, etc. E há, portanto, o reconhecimento de que a responsabilidade é comum, ainda que distribuída desigualmente. E uma justiça de outro tipo, por um momento, por alguns anos, impor-se-á. E isso abriu as portas e se espera que se chegue a algum lugar. E Leonel me perguntava se o modelo desse tipo teria aplicação no Brasil, no Rio, por exemplo, etc. Eu acho extremamente difícil, mas essa inspiração é positiva. No nosso caso, eu dizia a ele, nós falamos muito em guerra, mas ela só é aplicável quando alguns setores querem justificar a violência policial. É uma guerra, vamos eliminar os inimigos, etc. Aí é justificação para o massacre, para a execução extrajudicial, etc. Quando se trata de tomar a sério a ideia de guerra e de dizer, bom, então vamos desarmarmos-nos todos e vamos repactuar, e o que é necessário reconhecer? Quais as responsabilidades do Estado nisso tudo, em tanto sangue derramado? E da sociedade, que afinal de contas vota, participa, silencia, e da mídia, com todos seus silêncios ou suas ênfases, etc. Essa disposição exige humildade e audácia, exige grandeza. Estadistas e aqueles que não pensem só no cálculo eleitoral. Nós entramos numa situação, Diniz, que é tão complexa e, no entanto, os nossos operadores estão todos agora, não todos, eu não posso generalizar, mas estão calculando com a maquininha de calcular o desgaste de voto. O que eu posso falar, o que eu não posso falar. E o mandato e a eleição. A não ser que você seja ideológico e também renuncie à participação e faça só o discurso dogmático, independentemente do real. Aí você pode fazer sempre o seu discurso da convicção sem nenhuma responsabilidade. Mas se você tem responsabilidade, aqueles que têm, hoje fazem o cálculo eleitoral. E como a sociedade que é sangue, está cheia de ódio, que é vingança, está regida por isso, a bancada da bala no Congresso Nacional, né, Diniz? No Congresso, nas assembleias, né? Sim, nas assembleias, com propostas regressivas contra o Estatuto do Desarmamento, decompondo, desconstruindo o que nós levamos tanto tempo para construir. Então, a situação é grave e exigiria alguma disposição generosa e audaciosa. Luiz Eduardo, eu te dou um mandato, você é uma autoridade. Qual seria a sua primeira... Como é que você deslancharia esse processo pacificador? Eu tentaria lançar essas pontes das quais você falava, buscando negociar, no Rio de Janeiro, tomando o Rio pelo menos como referência, negociar com as áreas mais vulneráveis, fazendo com que o Estado, de fato, passasse a assumir suas responsabilidades plenas. Primeiro, não matando. A não ser legítima defesa, nós sabemos que aí nós estamos falando existe isso. Existe. Mas não matando, não é entrando atirando. Como entrando atirando? Coisas assim absurdas, entrar numa comunidade atirando. Só no cinema, né? Dá o pontapé na porta. Mas eu recebo tiro. Sim, mas de onde? E aí você atira ao léu, matando todos os dias inocentes, arriscando-se a morrer também. Nós temos que parar com essa insanidade. Há, inclusive, uma cultura na corporação policial, sobretudo na corporação policial militar, de que o uso da arma é alguma coisa trivial, apesar dos esforços de autoridades da própria Polícia Militar, porque hoje nós temos um comando de Polícia Militar de uma qualidade extraordinária. É mesmo? Nós temos gente da melhor qualidade. Mas isso mostra quão difícil é governar, controlar uma polícia ordenada numa estrutura ultrapassada, militarizada. É muito difícil, uma cultura corporativa. Nós temos de reformar essas instituições, essas estruturas todas. Mas o fato é que se o Estado diz, não mato, cumpro a lei, cumpro a LEP, a Lei de Execuções Penais, sim, a justiça, o acesso à justiça, num grande esforço de mutirão, vai se dar para que nós
sejamos capazes de reduzir as iniquidades e as desigualdades na nossa justiça. A distribuição de recursos na cidade, ao invés das obras bilionárias, vamos ver a sobrevivência dos nossos jovens, das crianças, nas creches, nas escolas, a saúde pública. Pelo amor de Deus, tudo é importante, mas a vida é mais importante, claro. E a vida das crianças. Mesmo para um liberal, se nós pensarmos, não é preciso ser de esquerda para ter essa concepção. Um liberal de boa cepa, quase não há no Brasil, né? Mas um liberal mais radical, assim, liberdade com a suposição de que todos partem do mesmo patamar e que os direitos básicos são sempre respeitados. Mas nós não, nós aceitamos conviver com uma desigualdade abissal, né? Que se reduz lentamente. Então, eu acho que há a possibilidade de um grande pacto, inclusive responsabilizando as comunidades. Eu me lembro do Farrakhan. Você se lembra do Farrakhan? Sim, o americano. Eu estava lá nos Estados Unidos e acompanhei aquela marcha de 1 milhão. Foi em Washington. Foi muito impressionante aquilo. Porque o que Farrakhan, que era uma liderança negra islâmica, o que ele dizia? Radical. Né? Radical. Ele queria, inclusive, o afastamento dos negros e dos brancos, etc. Mas o que ele dizia? Era uma mensagem muito interessante. Ele dizia, nós sabemos que fomos vítimas e somos vítimas do racismo, das desigualdades, etc. Mas há uma dimensão que é nossa. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E esse discurso foi muito poderoso. E as comunidades reagiam assumindo também seu protagonismo e a sua responsabilidade. Existe espaço para... esses jovens, então, as meninas têm filho muito cedo. Minha avó também teve filho muito cedo, aos 13 anos. Então, o problema não é a idade, mas como isso se dá, em que contexto isso se dá. Sim. Os jovens do sexo masculino abandonando, fazendo disso, né, uma aventura passageira, sem nenhuma responsabilidade. Então, nós vivemos, e muitas vezes famílias pobres ou ricas agindo sem responsabilidade. Nós falamos dos jovens, né, e responsabilizamos os jovens, e as famílias, e as comunidades. Né? Eu acho que há espaço para chamar à responsabilidade, desde que o Estado cumpra o seu papel, que a Constituição seja respeitada. Há muito espaço para renegociar, para repactuar, inclusive contando com a criatividade da juventude das periferias, que é um dos polos de energia positiva que nós temos. Você acha que, partindo dessas comunidades, realmente pode haver... O sistema de pontes pode começar assim, de forma... na vizinhança, não é isso? Sem elas, não. Sem elas, nada haverá. Se nós continuarmos só discutindo na classe média, teoria, mas até porque eles têm a experiência da circulação na cidade como uma resistência e reafirmação, eles têm a experiência de pontes incríveis que estão criando, a juventude muito ligada culturalmente, nas redes virtuais, virtualmente isso já está sendo experimentado. Então nós temos um potencial para a agregação solidária, que não significa harmonia total e ideal, nem significa paz e amor, nem unanimidade, mas significa uma repactuação. Nós construímos formalmente a democracia na transição democrática. Falta estender para a vida real. E agora os grandes operadores somos todos nós. Isso é muito importante. Não adianta ficar escolhendo a liderança, não sei o que, somos nós que somos os líderes, né? O movimento é nosso, não é? Não, agora, o que eu lamento e chama a atenção do telespectador é de que a mídia tinha que ser mais ativa nisso, quer dizer, isso que você está dizendo tinha que estar sendo dito através das manchetes. Uhum. Né? Isso é interessante, porque eu tenho sido muito procurado e neguei praticamente todos os convites de entrevista. Por que, Diniz? Porque é sempre assim, na crise, para usar algumas aspas, e atribuir credibilidade a uma matéria que se faça. Ouvimos todos. E eu me incluo naqueles tais especialistas. Houve um momento que eu disse, não, chega de ser especialista. Porque você está, de certa forma, validando, às vezes, coisas com as quais eu não concordo, frases extraídas de contexto, e que fora de contexto perdem, de fato, o seu significado. E mais, eu acabo sendo parte da trivialização de questões que são complexas e que deveriam merecer atenção por sua complexidade, sem simplificação. Claro, eu não estou falando de uma linguagem técnica, mas... Então, se nós discutimos economia com algum respeito pela complexidade, porque hoje nenhum repórter de economia
pergunta o que é inflação, ou sabe perfeitamente fazer contas e sabe perfeitamente o que é o PIB, o que é o déficit primário, etc, etc. Quando nós falamos da vida cotidiana, da violência, etc., a opinião muitas vezes é rústica, rudimentar, primitiva, não educada, sem nenhuma informação, e isso porque muitas vezes nos órgãos de imprensa essas áreas são tratadas assim, a toque de caixa, e sempre na emergência. Luiz Eduardo, o que é que se faz? Você pode me dar uma entrevista? Eu quero saber o seguinte, o que é que se faz? Meu amigo, quando você está... A essa hora não se faz nada. Mas amanhã a gente pode... Exato. Não, muitas vezes, se o paciente está na CTI, ou está ali morrendo, o que você faz? No corredor do hospital, abre o peito, tenta salvá-lo. Não é assim que a gente vai avançar. Por que a gente chegou até isso? Se a gente não fizer essa pergunta, vai ficar sempre na emergência. Pois é esse encontro consigo mesmo que as pessoas têm que fazer e a sociedade como um todo tem que fazer o que fizemos de errado. E por que deu errado, né? Porque as intenções eram sempre boas, não, claro. Eu vou salvar, o messiânico e tal. Claro. Né? Aliás, esse é um ponto também importante. Eu tenho uma visão contra-intuitiva, porque intuitivamente a gente seria levado a concluir que se as coisas estão assim, apresentando esse desenho, é porque há interesses por trás. Eu não necessariamente concordo com isso. Há muitas situações que são assim como são, não porque haja interesses por trás, porque muitas vezes são situações contrárias a praticamente todos os interesses. Por exemplo, o caso da violência no Rio de Janeiro. Alguém dirá, as empresas de segurança privada e as indústrias de pelo amor de Deus, né? Isso não conta, né? É mínimo. E, aliás, se um proprietário de uma empresa de segurança privada tem cabeça, vai pensar nos seus netos, saberá que as coisas continuando assim... Não vai incentivar. As coisas continuando assim, não haverá de onde extrair lucro, porque não haverá sociedade alguma para os seus netos, né? Então, eles teriam que ir adiante. Então, às vezes não há interesses específicos nesse quadro que é negativo para o conjunto. Não, são boas intenções que não produzem efeitos perversos e a gente tem dificuldade de ir além do superficial. Luiz Eduardo, olha, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que nós temos motes muito interessantes para começar a reverter esse processo. Eu acho que você, pelo menos a mim e aos telespectadores, ofereceu aí um elenco de posturas que dá para fazer alguma coisa. E assim chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao antropólogo, cientista político, escritor, professor, mestre, guru, Luiz Eduardo Soares, pela brilhante entrevista. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.